Shalom, queridos! Estamos no dia 2 de outubro do ano de 2022 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 7 de Tishrei do ano 5783. Hoje estaremos iniciando a aula de número 5 do livro Guia Bene Noach. O livro Guia Bene Noach, do Rav Yaakov, tem por finalidade dar bases, orientações e instruções para a vida espiritual prática de um Bene Noach. Então, se você é um Bene Noach ou está pesquisando sobre esse tema e tem dúvidas sobre a vida prática, a vida espiritual de um Bene Noach, sem sombra de dúvida, estudando este livraço do Rav Yaakov, juntos iremos aprender e desenvolver a nossa fé espiritual. Nesse sentido, nós lembramos das palavras do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, que nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer Hashem, nosso Deus. Então, bora, queridos, crescer, expandir a nossa fé Bene Noach com base no livro Guia Bene Noach do Rav Yaakov. Hoje, aula de número 5, iremos entrar aqui na página de número 19. Queridos, permita-me aqui fazer uma recapitulação da aula de número 4, onde nós aprendemos que é proibido criar novas mitzvah, é proibido criar uma nova religião, e segundo o Rav Yaakov, na página de número 16 do Guia Bene Noach, nós aprendemos com ele que a estrutura de Hashem já foi criada, onde, para os judeus, 613 mitzvot foram destinadas, e para nós, Bene Noach, foram destinadas às 7 leis espirituais e às suas derivações. Hoje, na aula de número 5, com base aqui na página de número 19, o Rav Yaakov ele vai mostrar de modo superficial a origem dessas 7 leis. Ele vai fazer um link aqui com Maimônides de modo superficial. Porém, mais avante, no estudo do livro, nós vamos nos aprofundar com referências na Torá oral, no Talmud, referente às origens das 7 leis Bene Noach. Então, você que está aí com o livro Bene Noach, vamos para a página de número 19. E logo de início, nós vamos perceber aqui na página 19 as seguintes palavras do Rav Yaakov. Moisés, nosso mestre, foi ordenado pelo Todo-Poderoso. Presta atenção. Moisés foi ordenado pelo Todo-Poderoso a influenciar todos os habitantes da terra a receberem os preceitos que foram ordenados os filhos de Noé. Maimônides, Leis de Reis, capítulo 8, lei de número 10. Logo de início, o Rav Yaakov, ele cita Maimônides, Leis de Reis, capítulo 8, lei de número 10, para alicerçar, para fundamentar que as 7 leis que nós seguimos, nós, filhos de Noé, têm fundamentação com Moshe e com o Monte Sinai. E o Rav, ele cita aqui Maimônides, Leis de Reis, capítulo 8, lei de número 10. Eu trouxe aqui para nós lermos essa lei de número 10 de Maimônides, e a lei de número 10 de Maimônides nos diz: Moshe apenas entregou a Torá e mitzvot como herança ao povo de Israel, como o versículo Devarim 33:4 declara. A Torá é a herança da congregação de Yaakov. Então, dentro de Leis de Reis, capítulo 8, lei de número 10,
Maimônides está mostrando que a Torá é uma herança para os Benei Israel. E continua Maimônides: e a todos aqueles que desejam se converter dentre outras nações, como o versículo Bamidbar, números 15:15 declara: o convertido será o mesmo que você. Então nós aprendemos aqui, nessa fonte, Leis de Reis, capítulo 8, lei de número 10, que a Torá, de fato, ela é uma herança para o povo de Israel, porém, nós aprendemos aqui, dentro dessa lei, de acordo com Bamidbar, números 15:15, que o convertido será como você. Então existe aí, sim, uma abertura para conversões. No entanto, diz aqui Maimônides, alguém que não deseja aceitar a Torá, mitzvot, a 613, não deve ser forçado a fazê-lo. Do mesmo modo, agora olha que interessante, isso tem relação com as leis Benenoa. Do mesmo modo, disse Maimônides, Moshe recebeu ordens do Todo-Poderoso para ordenar todos os habitantes do mundo a aceitar os mandamentos dados aos descendentes de Noé. Ora, o que nós estamos seguindo não é uma novidade, não é uma modinha. O Rav Yaakov prova isso, mostrando para nós Maimônides, Leis de Reis, capítulo 8 e a lei número 10, onde o Maimônides, ele verbaliza, ele afirma que as 7 leis Benenoa têm origem no Monte Sinai, onde Hashem entregou para Moshe a Torá. Então, nós estamos muito bem fundamentados. As 7 leis Benenoa vêm de Hashem para Moshe no Monte Sinai. É isso que o Rav está nos mostrando aqui no início desse estudo na página 19 do Guia Benenoa. E repito, nós vamos nos aprofundar nesse tema sobre a origem das 7 leis Benenoa e as suas derivações em estudos futuros dentro do próprio livro. Aí nós vamos usar o Talmud, a Torá oral e muitas referências que o Rav Yaakov vai nos trazer em lições posteriores deste livraço. Hoje, de modo superficial, nós estamos aprendendo aqui que as 7 leis Benenoa, ela tem a origem no Monte Sinai, na entrega da Torá ao povo de Israel. Apesar de Maimônides remeter à origem das 7 leis de Noé, a entrega da Torá no Monte Sinai, o povo judeu não se ocupou com este assunto nos últimos 3.000 anos. O Rebbe de Lubavitch foi aquele que desenterrou o conceito dos livros sagrados, explicando vastamente em suas obras os assuntos pertinentes a Benenoa e elucidando conceitos da Halahá, baseando suas afirmações no Talmud, Midrash, Zohar, Tanar e outros livros sagrados. Durante todos esses anos, desde Moisés até os nossos dias, o povo judeu teve vários tzadikim, como os profetas e os sábios da época da Mishiná, Talmud e outros. Todos eles se ocuparam com assuntos muito importantes que suas épocas exigiam uma dedicação especial. Normalmente, o trabalho destes tzadikim tinha como foco o povo judeu. Podemos afirmar que o Rebbe de Lubavitch, com sua visão de retificar o mundo para a redenção final, foi o primeiro tzadik que se levantou desde a época de Moisés e se ocupou com toda a humanidade divulgando as 7 leis dos filhos de Noé. Então o Rabi aqui, ele nos mostra, dentro aqui da página de número 19, o Rav Yaakov nos mostra que de fato, sim, as 7 leis, elas têm fundamentação na entrega da Torá, porém ele faz aqui um histórico, onde ele nos mostra que durante todo esse tempo não houve
uma preocupação dos judeus divulgarem essas leis. Aí ele explica que devido a algumas demandas dentro da história, os tzadikim, os justos, os homens de Deus da época tiveram que se ocupar com assuntos importantes e focar nesses assuntos para beneficiar e consolidar aí a Torá durante toda a história. Porém, o Rav Yaakov, ele cita aqui o Rebbe de Lubavitch, onde o Rebbe de Lubavitch toma essa iniciativa, trazendo aí a exposição das 7 leis de modo global para todas as nações. E claro que nós sabemos que esse advento, essa exposição pelo Rebbe de Lubavitch tem conexão direta com as profecias messiânicas, porque está escrito em Zacarias, capítulo 8, versículo 23, as seguintes palavras: Assim disse o Eterno dos Exércitos, naquele dia, 10 homens de diferentes línguas e de todas as nações segurarão a orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos contigo, porque sabemos que Deus está contigo. Zacarias capítulo 8, verso 23. Então essa divulgação, esse propósito do Rebbe de Lubavitch tem por finalidade divulgar o nome de Hashem entre todas as nações. A origem nós já sabemos das 7 leis. Torá, Sinai, Hashem entregando para Moshe a Torá, e lá estavam as 7 leis incluídas. Porém, durante a história, nós percebemos aqui que o povo judeu ele teve demandas, e dentro dessas demandas foi necessário os tzadikim gastarem energia e foco em cima dessas demandas. Porém, como nós sabemos pelo Tanar que as profecias apontam que todos os povos irão servir somente um Deus, Hashem levanta o Rebbe de Lubavitch e ele começa a divulgar de modo global as 7 mitzvot e as suas derivações. E hoje, queridos, basta você aí ir no YouTube ou fazer qualquer pesquisa, você vai ver que muitos rabinos, muitos tzadik estão falando, verbalizando as 7 mitzvot e as suas derivações. E sem sombra de dúvida, e tudo isso que está acontecendo de modo global tem relação com as profecias bíblicas dentro do Tanar. Como citei aqui, Zacarias, capítulo 8, versículo 23, que todas as nações irão procurar os judeus e irão dizer: nos fale de Hashem, nos fale do seu Deus, porque sabemos que o seu Deus verdadeiramente está com vocês. E olha que interessante, o Tanar não diz que próximo da era messiânica e dentro da era messiânica, os judeus vão aceitar um falso Messias aí, e nesse sentido os judeus vão se reconciliar com Deus. O Tanar não fala isso. Jamais. O Tanar não fala que os judeus vão aceitar o fulano de tal e assim vão ficar conectados com Hashem. Não. Mas diz aqui, Zacarias 8, 23, que as nações vão procurar os judeus e vão dizer: verdadeiramente Deus está com vocês. E aí, quando nós começamos a pesquisar dentro do Tanar, nós vamos ver Sofonias capítulo 3, verso 9, onde as nações falarão a mesma língua dos judeus, onde haverá um consenso e seremos um no sentido de adorar somente um Deus. Podemos ler Isaías capítulo 2, que de Jerusalém sairá a palavra de Hashem. Podemos ler Isaías 9:9, onde diz que toda a terra vai se encher do conhecimento do Eterno. E nesse sentido, as nações, junto com os judeus, cumprirão a sua missão aqui na face da terra, fazendo deste mundo a morada de Hashem. Então percebe-se que esse trabalho que o Rebbe de Lubavitch ele realizou
tem conexão direta com as profecias da Bíblia, onde todas as nações servirão Hashem com o povo de Israel. Mas eu gostaria que você compreendesse agora que nós estamos internalizando essa verdade. A Torá, as 7 mitzvot, não é qualquer novidade. Essa novidade, ela começa na entrega da Torá lá no Monte Sinai de Hashem para Moshe. É isso que o Rav Yaakov ele está nos mostrando. E a divulgação, ela ocorreu, está ocorrendo tão rápido, e isso nos emite que nós estamos muito próximo da era messiânica. As profecias bíblicas, Zacarias 8, 22, 23, Isaías capítulo 9, versículo 9, Isaías capítulo de número 2, Sofonias capítulo 3, versículo 9, nós percebemos que o Rebbe de Lubavitch, ele divulgou as 7 leis de modo global, e isto é um cumprimento das profecias, onde o Eterno será um e o seu nome será um nos lábios de todos os povos, línguas e raças. Sendo assim, queridos, vem o Rav aqui na página 21, no livro Guia Benenoa, e nos faz pensarmos, uma vez que as 7 mitzvot Benenoa têm sua origem no evento da entrega da Torá, veja bem, eu estou lendo palavras de um rabino. Nós estamos aqui debaixo de uma orientação rabínica e com fundamentação judaica. Não estamos falando qualquer palavras à la vontade, não. O Rav, na página 21 do Guia Benenoa, ele nos faz pensar, uma vez que as 7 mitzvot, repito, Benenoa, tem sua origem no evento da entrega da Torá, no Monte Sinai, que aconteceu no momento da escrita dessas linhas, há exatamente 330 anos atrás, por que o povo judeu guardou isto em segredo por tanto tempo? Então, é uma pergunta, é um questionamento. Ah, legal! Eu aprendi então aqui que as 7 leis, ela tem fundamentação no Monte Sinai, na entrega da Torá? Sim, essa é a ideia que nós estamos aqui apresentando. Então, se alguém, eu estou seguindo agora a fé monoteísta, eu decidi, não optei pela conversão ao ponto de me tornar um judeu, mas eu fiz a opção de ser um Benenoa, guardando as 7 leis espirituais e as suas derivações, legal. Se é este o caminho que você entendeu para você, você é um Benenoa. Agora, nós precisamos internalizar que se alguém nos questionar da origem das 7 leis Benenoa, nós podemos falar que essas 7 leis Benenoa, ela tem conexão direta com a entrega da Torá no Monte Sinai do Eterno para Moshe. E claro, mais para frente, você vai perceber mais detalhado que essas leis, elas foram entregues, para você ter uma ideia, para Adão, lá no princípio da criação. Olha que interessante. Mas esses assuntos mais profundos terá um capítulo aqui no próprio livro que nós vamos detalhar, e tudo com base na Torá escrita, na Torá oral, no Talmud, nos Midrash. Nós vamos aprender muito aqui. Mas, por enquanto, internalize esse princípio. A Torá entregue a Moshe no Monte Sinai, foi nesse episódio que as 7 leis Benenoa deu-se a sua origem. Mas por que o povo judeu ele guardou esse segredo por tanto tempo? Por que só agora está ocorrendo aí um avanço de modo global da divulgação dessas leis? Já aprendemos que tudo isso tem conexão com as profecias bíblicas, e já citamos aqui as fontes. Mas o Rav Yaakov ele comenta aqui no livro Guia Benenoa, na página 21. Se a obrigação, como veremos adiante, de influenciar todos os povos a guardarem estas 7 leis recai sobre um judeu,
da mesma forma como recai sobre ele a obrigação de guardar as leis alimentares kashrut ou a pureza familiar, por que então o Shulchan Aruch, Código das Leis Judaico, não aborda este tema em toda a sua extensão? Então o Rav está questionando por que o povo judeu guardou este segredo. O Rebbe de Lubavitch levanta esta questão e responde nas seguintes palavras. Então veja que o Rebbe Menahem Mendel vai falar sobre esse guardar as 7 leis, no sentido de não ter tanta divulgação. Então o próprio Rebbe de Lubavitch ele vai explicar o porquê. É conhecida a história do povo judeu, de que em tempos passados, mesmo nos países nos quais a conversão ao judaísmo não era proibida de acordo com as leis locais, os judeus se resguardavam de qualquer assunto que poderia ser interpretado como uma atividade para ajudar alguém a se converter, pois mesmo nesses países isto representava um perigo, pois poderia atrair confusões e principalmente devido ao temor de que isto poderia ser usado contra os judeus em outros países, como podemos observar nas discussões interreligiosas que aconteceram na Idade Média e até mesmo nas últimas gerações. Portanto, entendemos que o esforço dos judeus para influenciar um filho de Noé a cumprir as 7 leis estava relacionada com perigos, pois eles poderiam alegar que estamos intrometendo em sua fé. Portanto, podemos compreender o motivo pela qual não foram divulgadas responsas alahíquicas sobre o assunto e também foi registrada a obrigação de não foi registrado a obrigação de um judeu de influenciar outros povos no Shulchan Aruch, pois naquela época isso representava um perigo de vida. Então o Rav Yaakov ele pontua nitidamente para nós. Por que não houve tanta divulgação? Porque os judeus iriam correr risco de vida e as nações, as outras religiões, iriam se sentir ameaçadas e, consequentemente, isso iria trazer perigo de vida para os Benei Israel. Então, aprendemos aqui, nesse sentido, que esse segredo, entre aspas, ele não foi tão divulgado devido ao perigo que o povo judeu iria enfrentar, até mesmo o risco de perder a sua própria vida. Então, simplesmente por isso. Mas, hoje, Baruch Hashem, estamos chegando próximo à era messiânica. E hoje, quando você entra aí no YouTube, faz uma pesquisa, você vai ver muitos rabinos, muitos mestres divulgando as 7 leis Bnei Noach, cumprindo assim as profecias bíblicas, onde as nações vão procurar sim os judeus e vão dizer para eles, nos fale do seu Deus, porque verdadeiramente sabemos que Deus está com vocês. E aqui está um que vos fala, um ex-cristão, 24 anos servindo o cristianismo, mas depois de muita pesquisa, depois de muito estudo da Torá, do Taná, de todas as profecias, aprendi estudando que não existe uma lei sequer onde dentro da Torá existe uma lei que diz que um ser humano precisa ser sacrificado para perdoar pecado de outras pessoas. Então, nesse sentido, com muitos questionamentos, depois de muita pesquisa e estudo, evidentemente, nós procuramos a fonte. Porque quem melhor dos rabinos, porque quem melhor do povo judeu para explicar as escrituras deles? Somente eles. Então, depois de muita pesquisa, depois de compreender que dentro da Torá não existe uma lei sequer onde diz que um ser humano vai morrer em prol do outro. Pelo contrário, o Tanar nos diz
em Ezequiel 18, versículo 4, que cada um morrerá pelo seu próprio pecado. E depois dessas pesquisas, começa a ficar bem evidente que o povo de Israel sempre estiveram certo em suas posições bíblicas dentro da Torá e dentro do Taná. Então, está aqui uma pessoa que foi procurar os judeus, pedir esclarecimento e tudo com comprovação na Escritura, na Torá, fazendo uma exegese sadia do texto bíblico e não ficar usando apontamentos, porque isso pode se emendar aqui, aponta para isso, é sombra disso daqui. Não. Realmente, é o que está escrito, e aí não tive dúvida e tomei minha posição de servir a fé monoteísta. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Deuteronômio 6,4. Então, nesse sentido, nós estamos vendo muitas pessoas entendendo e abaixando a cabeça com muita humildade, reconhecendo que o povo judeu sempre estiveram certo em todo esse período, amados. Nesse sentido, juntos, nós seguimos a fé monoteísta com fundamentação judaica e orientação rabínica, e com muita tranquilidade, amados, porque, de acordo com o que nós aprendemos hoje, as 7 leis de Noá, ela tem uma base na entrega da Torá no Monte Sinai. E as profecias estão se cumprindo, onde logo, logo nós veremos o 3º templo sendo construído, logo, logo o verdadeiro Mashiach estará entre nós e as profecias do Taná, as profecias irão se cumprir, como por exemplo Isaías capítulo 2, que haverá uma paz global, onde a guerra vai ser extirpida, uma nação não vai atacar mais outra nação, característica da era messiânica. Nós vamos ver Ezequiel 37 sendo cumprido, o 3º templo sendo construído e para sempre, que é uma outra característica da era messiânica. O templo vai estar em Jerusalém para nunca mais ser destruído, de acordo com Ezequiel 37. Onde na história se cumpriu? Em nenhum momento da história se cumpriu. Então, as evidências estão aí, nós estamos muito bem fundamentados com as 7 leis Bene Noa, entrega a Moshe no Monte Sinai. E é tão simples servir a Deus, é tão simples nós servirmos a Hashem, basta nós, das nações, obedecermos as 7 leis Bene Noa, que foram entregues para Moshe no Monte Sinai, e assim estaremos cumprindo a nossa missão na terra. Não pratique idolatria, não fale mal do nome de Deus, não mate, não roube, não pratique relações sexuais ilícitas, tenha atos de justiça, seja justo e não maltrate os animais. Fazendo isso, você vai estar cumprindo a sua missão na terra e, segundo Maimônides, você tem direito ao mundo vindouro. Aula de hoje, a novidade. A novidade não é uma novidade no sentido pejorativo. A novidade e as boas novas que nós temos aqui é que as 7 leis elas foram entregues para Moshe no Monte Sinai. Estamos muito bem fundamentados e o Rebbe de Lubavitch veio divulgando de modo global as 7 leis, cumprindo assim as profecias bíblicas, onde naquele dia o Eterno será um e o seu nome será um. Que o Eterno te abençoe e continue crescendo na fé monoteísta. Bora, na próxima semana, continuarmos a leitura do livro Guia Bene Noa. Eu gostaria de encerrar, queridos, pedindo um apoio para você. Se você é um Bene Noa ou se você está namorando a fé monoteísta, quero pedir um apoio para você. Compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo, curta, se inscreva no canal. Se faz sentido para você divulgarmos a Torá, divulgarmos o monoteísmo com fundamentação judaica, nos ajude. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe. Uma boa semana, Shavuot Tov a todos. Baruch Hashem.